O mundo passa por uma grande transformação. Ciência e tecnologia permitiram avanços inimagináveis. Comunicações, transportes, entretenimento, enfim. A vida mudou e está mudando numa velocidade impressionante. Diante desse cenário, qual será o futuro do trabalho? Num país às voltas com reforma na Previdência Social, nova legislação laboral e 13 milhões de desempregados, parece urgente discutir o futuro do trabalho. Em plena quarta revolução industrial, os empregos somem, as ocupações são temporárias, sem estabilidade. A automação e a informatização avançam. A mão de obra, como assim a conhecemos, torna-se mais e mais dispensável. Não estamos diante de uma circunstância, mas de um fato. E por trás de cada rosto, de cada cidadão, um personagem afetado de forma diferente por essas mudanças. As máquinas estão tomando muito emprego do povo. Já tirou, em muitos lugares já tirou. Que a gente nunca sabe o que pode vir daqui para frente. Ok, Google, o que é a quarta revolução industrial? De acordo com Google Books, a quarta revolução industrial é diferente de tudo que a humanidade já experimentou. A primeira revolução industrial veio com a máquina a vapor. A segunda, com os motores a combustão e principalmente com a eletricidade e a crescente urbanização. A terceira, já na década de 70, foi produto da microeletrônica e expansão das telecomunicações. A quarta é a da inteligência artificial, robótica, internet das coisas e integração de todos esses fatores. Está todo mundo viciado. Ninguém dá mais bom dia, ninguém dá mais boa tarde, é todo mundo tchico. Daqui um dia o povo vai andar com os dedos tudo cheio de vilota, de tanto cutucar celular. Eu tenho a noite de celular. O telefone celular está em toda parte. E ele é o mais perfeito exemplo de inteligência artificial embarcada. Ele grava, filma, avisa, orienta, traduz, diverte e um monte de coisas mais. Mas esse objeto também trouxe consequências para a vida de muita gente. Aos 85 anos de idade, a firmeza nas mãos é impressionante. Como um cirurgião habilidoso, Francelino desmonta e repara as pequenas peças com a mesma paixão que descobriu ainda na infância pelos relógios. Quando eu estava com 12 anos de idade, eu fui a primeira vez na cidade chamada Pombal. E dentro daquela cidade de Pombal, em uma bodega, eu vi um relojoeiro desmontando um despertador. E eu fiquei olhando aquilo ali, achei a coisa mais fantástica da minha vida, como é que um ser humano, um homem, fazia um papel daquele. Mesmo quem conhece as modestas instalações dessa pequena empresa familiar quase escondida numa pequena sala de um centro comercial, nem desconfia que aqui trabalham alguns dos poucos profissionais do país certificados por centenárias marcas suíças. A relojoaria possui uma clientela fiel, mas Francelino sabe que essa profissão, esse ofício, não tem lugar no futuro do mercado de trabalho. O relógio está se acabando. Se trocou o relógio por isto aqui, é um celular. Hora com precisão, todo mundo tem um celular, não precisa botar um relógio de 10, 15, 20 mil, 100 mil no pulso. Alguém precisa projetar, alguém precisa construir, alguém vai consertar, alguém vai fazer manutenção. Eu não acredito que você vai ter a substituição do homem, mas você vai ter empregos diferentes, você vai ter necessidade de outras qualificações, de outras habilidades. A escola lhe preparou para o que você faz hoje? Não. Só a escola não. Eu tive que buscar outras especializações. Nós, brasileiros, sempre nos orgulhamos da nossa capacidade de adaptação e superação das dificuldades. Só que o momento em que vivemos, economia em crise e mudanças no mundo do trabalho, lançam mais um desafio. O primeiro emprego foi num salão de beleza. Mas Antonieta resolveu empreender e, num país que envelhece rapidamente, juntou vocação com uma das profissões mais promissoras no futuro, cuidadora de idosos. Não é só gostar, é carinho, atenção, isso. Parece pessoas assim, bem, que precisa mesmo dos meus cuidados, né? O ano passado me apareceu uma senhora de 106 anos.
Aí eu falei, a responsabilidade é grande, né? Como a clientela ainda é incerta, Antonieta complementa a renda fazendo entregas de refeições via pedidos de aplicativos milionários, sem vínculo com qualquer lanchonete ou restaurante, num esquema em que apenas a bicicleta é dela. O World Economic Forum fez um estudo em que nos próximos 4 anos, 80 milhões de postos de trabalho serão destruídos no mundo. Mas nesse mesmo período serão criados 130 milhões de novos postos de trabalho. Nossa avaliação não é muito positiva como é do Fórum Social, Fórum Econômico Mundial, né? A nossa avaliação é de que serão gerados empregos numa quantidade muito menor do que aos que serão extintos. Ela tem que se reinventar para se inserir numa nova profissão. Can you speak Chinese? Yes. Do you want me to speak Chinese? No. Okay, let's speak Chinese. Eu falei não! O cérebro humano é o órgão mais perfeito na natureza. Não por acaso, ele sempre foi considerado um modelo e também o adversário a ser batido pela inteligência artificial. Mas no futuro do trabalho é importante que homem e máquina trabalhem juntos, como nesse exemplo que nós vamos ver a seguir. Se o tema é o progresso na medicina, hoje a cirurgia robótica permite intervenções com maior precisão e segurança para os pacientes. Sempre foi uma dificuldade para o cirurgião operar a próstata pela localização. A gente tem pouco espaço para trabalhar manualmente ali. Se a pessoa ainda é obesa, a pelve é estreita, a dificuldade é maior. Além disso, a próstata é cercada de estruturas muito delicadas, ela está sobre o reto, o nervo responsável pela ereção passa junto a ela, então tudo isso dificulta a manipulação do tecido. Com a cirurgia robótica, você consegue trabalhar nesse espaço de forma muito mais fácil. O Dr. Rogério compara a capacitação nesse novo recurso ao treinamento dos pilotos de aviação. Para operar o robô, é necessário que o cirurgião seja certificado, primeiro no Brasil, depois nos Estados Unidos. O médico, porém, faz questão de destacar que se a máquina representa um avanço, o compromisso e a responsabilidade profissional são características exclusivas dos humanos. A técnica não se sobrepõe ao técnico. Não deixe que as imposições de mercado, porque o robô é um atrativo mercadológico muito grande, que isso se sobreponha à análise de quem é o seu cirurgião, como é a formação dele, de onde ele veio, né? Qual é o histórico, porque isso pesa muito mais do que a técnica, na verdade. Por mais que a gente seja pai e tenta ter uma coisa boa para os nossos filhos, no final quem vai decidir é ela, o que ela vai trabalhar, né? Qual é a orientação que você dá com relação a ela com essa questão de internet? Tem muita acessibilidade, infelizmente a gente deixa ali no controle, tenta supervisionar, mas às vezes tem um link que a pessoa pega e acessa sem querer e tal. Mas assim, os pais têm que ficar em cima. Como todo super-herói mascarado, o nome dele deve ficar anônimo. Para evitar o bullying, escolheu ser chamado de Spider-Demente. Mesmo assim, ou por isso mesmo, aos 12 anos de idade, Spider-Demente já alcançou mais de 30 mil seguidores e 2,5 milhões de visualizações. Mas o sonho dele mesmo é trabalhar como dublador. Eu quero ser dublador porque eu sempre gostei de assistir filme dublado, né? E também porque eu sempre quis dar a minha voz pro personagem, né? Tem esses action figures que custam muito caro. Eu e meu pai, a gente transforma esses bonecos que custam tipo uns 30, 60 reais e alguns que podem custar quase 1.000, né? E aí galera, beleza? Spider-Demente na área. E hoje eu tô aqui para agradecer pelos 11 mil inscritos! A receita é simples. Junto com o pai, Spider-Demente reuniu criatividade e habilidades manuais para personalizar bonecos comprados em lojas com materiais simples, de baixo custo, fáceis de encontrar. Nas mensagens da página do YouTube,
pais e filhos agradecem por terem encontrado uma oportunidade de passarem horas juntos numa atividade sadia, explorando o lado bom da internet. Na indústria do futuro haverá robôs e máquinas inteligentes? Sim, mas o fator humano não pode ficar de fora. Afinal, o que muda nesse novo modo de produção? Informações compartilhadas em todos os níveis, do chão da fábrica à diretoria. Então, aqui, olha, eu tenho o operador, a operação que ele está fazendo, a fábrica que está trabalhando, o código da operação, a máquina, o operador e que fase que ele está da produção. Com os processos informatizados desde 1996, esta empresa se adequou aos fundamentos da indústria 4.0. Vai ter menos hierarquia e menos capatazia e mais a necessidade de ser capaz de processar e analisar informações e trabalho cooperativo. Os softwares aqui adotados permitem otimizar a demanda de matéria-prima, material de consumo, reciclagem de insumos, enfim, todas as etapas com economia de custos e planejamento, imprescindíveis em tempos de crise. É assim que o metal, que chega em enormes bobinas, é cortado, moldado e se transforma segundo o desenho de engenheiros e arquitetos para a satisfação dos clientes. Um trabalho que é produto das habilidades desenvolvidas aqui. O mais importante para o trabalhador do futuro, eu acho que são habilidades e desejos. O desejo é o desejo de querer, é o desejo de querer estar integrado. E o habilidades é a habilidade de ter o senso crítico. É isso que nós temos que desenvolver nos mais jovens e manter e desenvolver também nos mais antigos. Mas claro que ainda precisa de muita inovação, né? Ainda é muito pouco para a gente, principalmente escola pública. A gente não tem tanto acesso assim à tecnologia na escola. Eu acho que vai ficar um pouco mais difícil, vai querer que as pessoas se qualifiquem um pouco mais para poder se enquadrar nesse mercado de trabalho que está tão evoluído ultimamente. Nos países desenvolvidos, mais de 50% dos jovens entre 15 e 17 anos fazem educação técnica junto com a educação regular. No Brasil, cerca de 10%. Em plena quarta revolução industrial, essa distorção precisa ser corrigida. As ferramentas tradicionais permanecem na sala de aula. Nos rabiscos na parede, os instrumentos do novo século. Neste laboratório do ensino técnico podem surgir os futuros desenvolvedores de equipamentos como próteses, veículos, aviões, válvulas cardíacas. Aqui, pela primeira vez, foram estimulados a pensar, analisar e criar. Então o objetivo aqui é o quê? É trazer os alunos, né, para que eles trabalhem em equipe, formulem um desafio, criem algo e aí a impressora para estar auxiliando aí nessa empreitada. Os novos cursos do Senai são montados a partir da demanda das empresas e indústrias da região. Em alta no mercado de trabalho, técnicos em segurança eletrônica e redes de computadores não têm dificuldade em conseguir emprego depois de certificados. Quando a gente chega para esses alunos de 15 a 18 anos, eles estão, qualquer coisa que eu falo, eles, não, professor, mas eu estou vendo aqui que não é bem assim, não, professor, mas aqui tem uma coisinha a mais. Então a gente acaba tendo que correr mais atrás também dessas informações e saber lidar com isso, mas não é o professor mais o detentor do conhecimento. Ele vai ter que fazer o aluno construir esse conhecimento. É uma questão de querer, né? É claro que se o aluno, ele lá dentro, não quiser nada com a vida, ele não vai ser preparado para isso. A gente está formando profissionais do futuro. E muito provavelmente esses profissionais vão ter trabalho que a gente nem consegue imaginar. No início da década de 70, a Coreia do Sul era um país pobre e subdesenvolvido. Hoje é uma potência tecnológica, sede da Hyundai, Samsung e outras marcas mundiais. O segredo desse sucesso? Investimento em educação. No ranking global da inovação, dentre 126 países, o Brasil ocupa a posição 64, atrás do Chile, do México e da Costa Rica.
Para os especialistas, isso se deve à baixa qualidade da educação. Às vezes a pessoa se forma, chega formalmente, se forma, mas ela não tem uma qualidade de ensino que realmente dá uma base, dá uma preparação para o mercado de trabalho, enfim. A quarta revolução industrial requer o ensino objetivo, com foco nas reais necessidades do mercado de trabalho. Para enfrentar esse desafio, algumas iniciativas de sucesso, como esta empresa júnior na Universidade de Brasília, mostram o caminho. Então, a Consult é uma empresa júnior vinculada ao curso de Economia da Universidade de Brasília. Mas o que é uma empresa júnior, né? O movimento Empresa Júnior surgiu na França na década de 80, veio ao Brasil e hoje em dia o Brasil é o país que tem mais empresas júniores. Então, a gente acredita que empresas júniores são uma maneira de capacitar os jovens que estão saindo da universidade para entrar no mercado de trabalho. Hoje em dia, o Brasil tem uma educação muito teórica e às vezes pouco prática e acaba não capacitando todo mundo para o que o mercado de trabalho demanda e para o futuro mesmo. Então, a questão das tecnologias e da compreensão do mercado em si. Então, na eConsult, a gente acaba desenvolvendo diversos aspectos que a gente sabe que são importantes para o futuro. Sem uma educação de qualidade, seguramente nós vamos ter enormes dificuldades de participar da indústria do conhecimento, porque ela, como atributo, vai necessitar de pessoas mais bem formadas. O trabalho em conjunto e a troca de ideias nunca foram tão importantes quanto agora na quarta revolução industrial. A busca de soluções criativas passa pela relação entre as pessoas e atenção ao que elas dizem. Disputar a atenção com entretenimento e redes sociais disponíveis a qualquer hora é uma tarefa quase impossível. Ao mesmo tempo, este professor percebeu que era urgente romper a distância entre a sala de aula da universidade e os desafios do mundo do trabalho. Na quarta revolução industrial, mas sobretudo na economia digital, economia do século XXI, economia do conhecimento, seja qual for o nome, o que a gente precisa é, basicamente, fazer o contato com o outro, criar condições de fato para que o conhecimento científico chegue à vida das pessoas, seja acessível às pessoas, porque aí sim gera transformação. A inovação na indústria 4.0 nem sempre exige equipamentos sofisticados de última geração, mas ela com certeza passa por mudança de comportamento e atitude. Nossa equipe foi checar como isso funciona na solução de problemas dentro de uma grande empresa. Design Thinking é uma abordagem de solução de problemas, que você visa muito o consumidor, o cliente, o usuário no centro daquilo. Então você traz ele para co-criar com você, porque fica uma solução muito mais personalizada e tangível para esse cliente, para esse usuário. Isso é a construção de ideias, né? É um dos nossos passos para construir as soluções. É sim, você fazer um brainstorming ou coisas assim, colocar as principais ideias no post-it e sair colando justamente para ficar mais visual e facilitar todo mundo entender o problema como um todo. Nosso foco é produzir alguma coisa, né? O Exídio conduz os alunos dele a produzirem soluções para problemas levantados pelos Correios. Mas dentro disso as pessoas, se a inovação a gente está falando em criatividade, está falando em participação, e aí você precisa ter liberdade mesmo dentro disso. Foco, mas com liberdade, né? Com os empregos formais em baixa, os aplicativos oferecem oportunidade de trabalho e renda. No trânsito das cidades brasileiras, motoristas do Uber, Cabify, 99 surgem como alternativa aos táxis tradicionais. É rápido, entendeu? Não tá tão caro. Dependendo do lugar para onde você vai, não é caro. E assim, é uma coisa que você vai ali, não demora tanto, sabe? Não tem desconforto. É bom. A inteligência artificial tornou possível a economia compartilhada. Isso vem beneficiando milhões de brasileiros que ganharam outras opções de transporte individual com apenas um toque no celular. Surgia ali uma oportunidade de trabalho para muita gente. Hoje, no trânsito de Brasília, os motoristas de aplicativos são milhares na disputa por uma corrida. Todo dia tem novos motoristas entrando na praça e muitos estão saindo porque não tem experiência, não sabe como é que funciona. Técnico em segurança de informática, Eduardo perdeu o emprego e não pensou duas vezes. Só que hoje é preciso rodar cada vez mais para conseguir fechar as contas do mês. Para me ter um ganho melhor, eu preciso rodar mais ou menos na faixa de quase 12 horas ou mais.
Para me tirar uma meta de R$200, eu tenho que rodar aí mais ou menos para me fazer uns 300 por dia. Você fazer 300 por dia com a gasolina do jeito que está, com o valor de todas as peças, manutenção, comida, alimento, tudo, você roda muito. Eu, em 6 meses, quase 90 mil quilômetros rodados. Você acaba com o seu carro, você acaba, de fato, com o seu carro. É um serviço arriscado. Se eu tivesse que dar um recado para alguém que vai entrar trabalhar num aplicativo hoje, eu falo particularmente, de coração, pense 2, 3, 4, 5 vezes mais. A quarta revolução industrial traz a promessa de um futuro com muitos avanços na ciência, na tecnologia, tornando possível viver mais e melhor. Mas, ao mesmo tempo, ela traz também algumas preocupações. Quem ganha e quem perde com essa revolução? Computadores pessoais e softwares de texto tornaram sem sentido a profissão de datilógrafo. Os e-mails substituíram as cartas, reduzindo a demanda por carteiros. No campo, o trabalho braçal dá lugar às máquinas inteligentes. O mesmo acontece com os funcionários de gráficas. Em breve, drones farão entregas com cada vez mais eficiência e mesmo os motoristas não serão mais necessários. Claro que essa revolução científica e tecnológica, ela não é neutra. Isso quer dizer o quê? Que talvez os empregos não serão para as mesmas pessoas, tem que haver um esforço grande de requalificação e até programas sociais de proteção para as pessoas que perderam o emprego, e ela também não é neutra territorialmente. Dentre as vantagens incontestáveis, robôs são acionados para lidar com bombas e explosivos. Mas ainda parece longe o dia em que a máquina irá substituir a mão de obra não especializada nas tarefas repetitivas. O que nós temos hoje é que você tem um aumento muito grande da produção a partir da utilização das máquinas, mas diferente de outras fases da evolução humana, as pessoas estão trabalhando mais porque estão fazendo o trabalho mais precário, enfim. E qual é a solução então? Você tem que utilizar o benefício da utilização das máquinas ou das novas tecnologias, né, seja ela da inteligência artificial, da digitalização, enfim, da robotização, enfim, para que as pessoas trabalhem menos. Daqui a uns anos não vai ter mais emprego assim, não. Vai ser tudo pela internet, com certeza. A internet veio para melhorar as coisas, né? Mas também complicou muito a vida do brasileiro, né? De todo mundo, né? Se for assim para me formar, acho que vai ser para professora. Eu trabalho desde 7 anos. Duas coisas que eu tenho prazer. Tenho o prazer de ter essa idade, 85 anos e mais 2 meses, e trabalhar todos os dias. Não paro um dia.